pessoas maravilhosas, sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou Bianca Barbosa. Eu sou Juliana Zanquetti e é um prazer receber vocês aqui no meu, no seu, no nosso Em frente a mim! Chega mais vizinha, quase derrubei o copo. Chega mais vizinha, gente, pode ficar à vontade. Ó, não esquece da sua água, hidrata. Pode chegar para mais uma conversa maravilhosa nesse cantinho muito especial, onde você pode ser livre para ser quem verdadeiramente você é. E não esquece de seguir a gente. Já segue as nossas páginas. Ela sempre deixa para mim porque ela não lembra como que é o arroba, não sei. Jô. Em ponto frente a mim, @projeto Eu sempre inabalável.mente. Segue o canal no YouTube, porque toda sexta-feira às 18 horas nós vamos estar aqui te esperando para uma conversa com uma convidada maravilhosa, Ju. Exatamente. E não podemos jamais deixar de agradecer os nossos apoiadores que acreditaram em nós desde o início. GB Online. GB Online. Esteve com a gente. E quem está nos vestindo? Grupo Grupo Dorani. Dorani. E claro, nosso lanchinho de esse sempre. a gente não esquece. Junto com a aula de inglês que já vem já no nome, que é Brunching Box. Por quê? A sua fome Não pode esperar. E hoje, Ju, nós temos uma pessoa muito especial aqui para compartilhar. Maravilhosa! Stephanie! Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninas. Seja bem-vinda na nossa salinha, do nosso cantinho. No nosso cantinho. Fica à vontade também. A gente já pediu para as meninas em casa ficarem à vontade. Agora é sua vez, fica à vontade. Obrigada. A gente sempre gosta de dizer que o Em Frente a Mim é um momento de conexão de mulheres de todos os tipos. Mulheres reais, mulheres com pensamentos às vezes diferentes, com escolhas diferentes, mas que somos mulheres. Porque nós estamos aqui juntas para falar sobre ser mulher em vários aspectos. E hoje, a Stephanie está aqui para contar uma história. Pensa numa história, né, Stephanie? Tem história aí, Stephanie? Fala para nós, que a gente gosta, assim, de bastante caso. Não é fácil, né? Tem que ter trazido bastante lenço umedecido. Ah, A gente. gente esqueceu os lenços. Mas, ó, eu sempre falo um negócio que eu falo pra você que eu aprendi com o Bento quando eu fazia a minha formação no Instituto. E ele falava assim, se você sentir vontade de chorar, chore. Porque chorar faz bem. Não é brincadeira, tá, gente? Chorar realmente faz bem. No sentido real mesmo, Eu né? acho que não tem aquela história de que chorar é como se fosse uma limpeza da alma, que você é terapêutico, mesmo, de verdade. É você acessar a sua vulnerabilidade. Olha, a gente já falando, gente, a gente acessar a nossa vulnerabilidade, ouvindo o carro, escutando a música Vulnerável, da Carol Smith. Sou vulnerável. Ai, que canta, linda! Um dia a gente canta pra vocês. Eu Mas também, porque eu sou ótima, inclusive. Esse movimento que a Juliana tá falando é real. Quando a gente reprime emoções, o nosso corpo ele dá um jeito de colocar isso pra fora. Quando a gente fala de doenças que somatizam, é isso. Às vezes a gente deixa de chorar, às vezes a gente deixa de falar. De derramar uma lágrima. Por alguma razão, a gente passa a assimilar isso aqui tudo muito internalizado. E aí depois começam as somatizações, porque o nosso corpo ele vai fazendo pela gente aquilo que a gente não fez. E falando sobre chorar. Então aqui é o lugar. Aqui é o lugar, entendeu? Você em casa, você, Stephanie, eu, né? Teve outros episódios aí que, ó, o negócio veio. Não ia chorar. Acontece. E hoje, o nosso tema, falando em chorar, vamos falar da história. Eu já ia falar do chorar, por quê? Porque você fala, ai, nossa, que bonito, né? Um programa que faz a gente chorar. Não se engane, Stephanie. Não se engane, eu guardo surpresas. Porque é que você chora, você se emociona, você se inspira, mas você também, meu bem. Tem um momento aqui, inspirado. Gente, eu sempre esqueço. Não, Stephanie, você não sabe. Se Calma, vamos falar do nosso tema que a gente já chega lá. E qual que é o nosso tema, Ju? Pode falar. E quem cuida de mim? Quem cuida de mim? E aí? Quem cuida de mim? A gente vai falar um pouquinho hoje da mulher ainda menina, né? Que às vezes, por algumas razões da vida, bate essa pergunta. E aí, quem que vai cuidar de mim agora? E agora? Quem olha às vezes mim? assume já muito criança essa responsabilidade os de próprios cuidar cuidados. de si mesmo. Antes da gente falar, a gente tem um momento... Antes da gente falar sério? Antes de vocês se emocionarem, a gente tem um momento que eu amo. Eu não te contei, esqueci de te contar, Stephanie. Você vai ser pega de surpresa. Não acredito que eu não me preparei. A cara da Stephanie.
Eu gosto de me preparar para esse momento, gente. Hoje eu não tô Deus, hein? preparada. Como assim? Eu tenho um filho de 2 meses. Tem um É, filho de eu 2 sempre, meses. eu acho que assim, ó, é sempre bom avisar. Eu tenho um filho de 2 meses, eu tenho uma certa idade. Eu tenho uma Eu gosto de certa avisar, idade. Bianca, porque ela esquece, não tem uma cai certa na idade. da Juliana. Juliana é aquele tipo de pessoa competidora. Um dia que eu comecei a brincar, é uma brincadeira que a gente vai fazer. Eu me Aí eu preparo. não vou fazer isso, porque eu queria virar o olho, né? Queria que todo mundo virasse o olho. Ridículo, eu não vou fazer Super isso. desnecessário, vocês Pois concordam ela comigo, teve prejudica a dia, saúde. acompanha os episódios, tá? Teve dia dela preparar em casa o negócio, trazer escondido. De tão assim que ela é, mas quando é o nossa. E é porque eu só não fiz porque não deu tempo, porque senão eu ia preparar. E eu tô com sorte, tá saindo os meus. Tá saindo Mas os meus. beleza, hoje Eu eu vou não tô te entregar preparada. primeiro o post-itzinho, depois eu te conto o que nós vamos fazer juntas por aqui. Seu. Não preciso pensar O em pessoal de algo. casa já sabe o que é, o que vem por aí. Pessoal de A Stephanie tá sendo pega desprevenida. Cadê nossas canetas? Eu já quero escrever alguma coisa. Como assim? Você disse que não preparou não preparei nada? nada, Eu não mas- acredito mais nisso, Juliana. Mas é verdade, não preparei nada. Mas eu já tenho uma ideia. Calma, eu nem expliquei pra ela ainda. Eu nem Ah, falei. é verdade. É que eu você tô ansiosa. É que você já sabe. Você já ouviu uma frase que diz assim, que pra gente viver coisas extraordinárias na vida, a gente precisa primeiro perder o medo do ridículo. Você já ouviu falar isso? Já. Já? A cara dela? Então... Isso é ótimo. Pô, Dá tem bem tudo pra a ver. O programa se chama Em Frente a Mim. Sobre olhar no espelho, enfrentar a si mesmo, espelho da vida. Mas antes a gente tem que encarar o quê? O ridículo. Então o que a gente preparou aqui? O ridículo, pra gente viver juntas esse ridículo. Você de casa tá desafiado também. Ainda bem que Bianca, isso não estava no contrato. Isso não está no contrato que eu assinei. Você, por favor, tira. Eu não quero ela só passar falou nenhum pra mim ridículo. comparecer, né? Só comparecer, que eu ia contar a minha história. Ela me parecia bem sério até, inclusive. Ai, gente, ó, não O sei. viu? desafio do ridículo. Nós vamos juntas encararmos um ridículo. Pra quê? Para que nosso momento aqui seja extraordinário. Realmente. Topam? Vamos Você lá, nem né? tem essa Já tá opção. aqui, não pode sair, né? Vocês nem têm Correndo. essa Não vamos arregar agora, né? Mas Não é olha, pra agora. ser justo, seria muito injusto se a gente chegasse aqui com um ridículo já pronto. Então, assim, olha, pra dividir, assim, de todo mundo ter a chance de escolher o seu ridículo, você pode escrever o ridículo que você quer passar. A Juliana escreve o ridículo que ela quer passar e eu escrevo o meu, e nós vamos sortear. Será que hoje a Su pega pra gente ou hoje a gente pega aqui mesmo? Ah, eu gosto. Você acha mais justo? Eu acho Então tá. legal, acho mais justo. Ontem foi a convidada que sorteou. Ontem o pessoal de casa, como assim? Não tentei entender, tá gravado. Ah, não tem sequência. É verdade. Ah, gente, relaxa. A gente não é. Vocês vão é isso entender. mesmo. Vocês vão. Então O você pode importante é vocês escrever entenderem. um desafio. Lembra da Stephanie criança? O que você gostava Das de fazer? brincadeira? Gente, eu nem lembro da Stephanie criança. Ô, Stephanie, nós somos da mesma idade, a gente ainda consegue Vocês são lembrar a jovens. infância. Tem coisa da minha infância que eu não gosto nem de lembrar. Não, vamos dar um Não só as exemplo. coisas muito legais, ridículo. só as coisas legais. divertidas. As divertidas. Eu passei muito ridículo na minha infância, misericórdia. Foi? Então, usa algum deles. Eu Eu falei assim, Bianca, se você tivesse me falado, eu já tô pra encarar eu já vivi o extraordinário, que a parte do ridículo eu já A passei. parte ridícula você já passou, Já. já tô afim de viver o extraordinário. já passei. Não, mas assim, ó, pensa em algo que você Divertido. gostava de ver alguém fazendo. Ai, É que micão ridículo. mesmo. É, Porque daí tipo nós vamos mico. fazer, mas você vai ter que fazer junto, lembra disso? Misericórdia, tomara que não. Cara, alguma coisa que você saiba fazer. Eu vou colocar um falar, negócio bem cantar, bobo. Bem de assoviar, brincadeira de criança mesmo, vou desafiar Fazer vocês. uma careta feia, alguma coisa assim. Eu vou colocar uma aqui que era comum, nossa, na minha época, que não é a delas. Então vocês se ferraram. Se sair o meu, vocês não vão saber nem o que é. Ontem, ó, Stephanie, teve dias aí atrás que ela fez a gente tomar shot matinal, feito com vinagre. É uma delícia. Super saudável, E falei os saiu benefícios. dela, ela trouxe de casa. É aguinha com vinagre de maçã, Meu ó, Deus. cúrcuma. Vou falar dos benefícios. Você que não viu isso ainda, tá tudo certo, tá gravado, mas Fiquem acompanhe, se inscreve no canal, ativa o sininho, nós aprendemos agora o negócio do sininho, viu? Pra A você gente não tá perder ótima nada. Ai, deixa eu... Pronto, vai Nós ser somos muito isso. modernas, muito tecnológicas. Ai, eu tô adorando. Cadê o nosso arroba Eu lá, que o nem arroba sou. lá? Nós somos muito tecnológicas. Eu que nem sou dessa época, eu acho. Não sei se eu sou dessa época dos... Aqui. Vamos dobrar mais um, ó, pra ficar igualzinho. Vamos ver qual que vai. Suelen, vem. Não vai fazer diferença. Ah, você não viu as nossas ela dobraduras? fica aqui querendo fazer uma revolução, porque só saiu os meus. Como assim? O que você tá eu querendo não dizer? sei, tá errado isso. Aí a gente tem que ficar passando os ridículos.
Ela só devolveu um, tá Eu ótimo. conheço esse quadrado. Ah, é o seu. Mas não é ridículo esse. Não, eu tô esperando um momento especial pra fazer todo mundo virar os olhos. Ai, que horror. Não, que horror. Você não acha desnecessário? Cara, Gente, super acho. é brincadeirinha. Esse é uma Ó, brincadeirinha. Desafio do soco, soco, bate, bate. Eu me Pra lembro. lembrar a infância, você lembra? Então vamos, desafiar? mas aí tem que ser de duplinha. De duplinha, eu que tô desafiando vocês. Ah, então vamos. Gente, Você lembra? é quase uma profissão. Eu treinava na parede. Vocês não estão entendendo. Vem aqui. Não, uma vez eu fiquei com as mãos tudo doendo. Nós vamos fazer triozinho? Será que a gente consegue triozinho? Steph, eu posso virar assim? A nossa posição Tá fica... parecendo nada comprometedora ainda. Ai, gente, eu... É soco, porque tem que ser soco. assim, É é soco, ó. soco, você não sabe? É soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira. soco, Você soco, sabe, soco, né? vira. Vamos fazer nós duas pra nós desafiar ela. Ó. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Ah! Soco, bate, vira. Então vamos, o ridículo vai ser eu, né? Vamos de 3, então vai. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate. Eu sei fazer esse aqui, ó. Não, eu não sabia isso. Vai de novo, vamos rapidão, vamos nível hard, Stephanie. Ah, eu gostei que agora nós duas sabemos, tá Que vendo? horror. Tá vendo? O que foi um shortzinho matinal? É, Vai rapidão, agora só vai vai ter me que trazer espancar. pinga misturada. Credo. Não. Era só vinagre, acho que nós somos zero álcool. Nós somos Separa. 0 álcool. Eu só coisas saudáveis. Era vinagre de maçã. Vai lá, 1, 2, Vixe. 3 e já. Soco, 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 bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. O ridículo foi meu, mais uma vez. É isso, paciência. Pelo menos eu serei muito extraordinária, tá? Parabéns Só pra não mim. levou um socão aqui, né, Juliana? Ai, gente, eu sou de outra época. Eu sou daquele que faz assim, que eu não lembro a musiquinha. Tananana. E nossas Eu sou palmas, mais porque nós velha, cumprimos é o isso. desafio do ridículo. Aê! Então agora nós estamos prontas para iniciarmos uma conversa extraordinária com uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa! Mas aqui, Eu vou ficar acordando todo dia, que você é maravilhoso. É, mas essa é a ideia. Ai, gente. quem já acompanha lá desde a época que só o meu Instagram sabe que eu tenho esse negócio do maravilhosa. Maravilhosa, eu roubei o bordão, é isso. Ela fez isso lá na igreja, no dia do... Ah, é verdade. A gente, Projeto Inabalavelmente, já esteve na igreja e eu fiz, né, o Maravilhosa também. Não fiz o Soco, Soco, Bate, Bate, não, porque acho que eles não iam deixar. Lá ia ser estranho. Né? Lá eu tava a versão Bianca série. É, Mas o Maravilhosa Terapeuta. existiu. Estou conhecendo uma versão tipo Bia, quinta série. Série B. Mas confia. F. Quando precisa, eu sou bem séria. Às vezes mais do que precisa. Stephanie, não acabaram as surpresas. Vixe. Mas agora você pode ficar à vontade. Se você quiser pegar uma almofadinha aqui, ó, abraçar uma almofadinha. Você não pode deitar, eu acho, nem ficar em pé, porque senão a câmera... A câmera não pega a gente. Porque eu queria fazer uns desafios aqui, meu bem, ó. Mas aí não deixaram. Queria fazer uns passinhos. Você lembra? Quem que é de igreja lembra da música da Aline Barros do Pinguim? Pinguim. Arrasta o pezinho, você levantando o voo. Falei, vou colocar todo mundo fazer coreografia e não dá pra ficar de pé. Mas dá, ó, batendo as assim. Eu pensei, vou de colocar esse repente, desafio, hein? de repente de espelho, né? Ai, eu dando ideia. Eu coloquei Vamos conversar. lá, ó, piruleta carriola, tá? Você colocou? Coloquei. Meu Gente Deus! Tá vendo a carinha dela que tipo, ai, gente. Vocês Ó, o perceberam, estilo né? que ela tinha colocado. Graças a Deus, eu sou super Gente, graças a Deus, soco, soco, bate, bate. Você tava mas achando que o meu era ruim. Nossa. Vocês falaram que era pra colocar ridículo. Eu coloquei. Ó, levou a sério. Ó, Desde nós, onde bater nós, esse soco é ridículo. nós corremos esse grande risco, tá? Eu tô Bom. aqui querendo ser muito legalzinha, colocar umas coisas bem básicas, mas você tá vendo? Tá vendo, me né? surpreendendo. Eu tô começando, eu realmente comecei a ficar preocupada. Stephanie, Gente, vamos falar sério. além do desafio do ridículo, a gente tem um espelho mágico. Nossa. Tá preparado? Tomara que não quebra, né? Você viu que na nossa logo ele tá quebrado, né? Às vezes, de Aqui, ó. repente. Meu Deus. Tá. Vou te entregar esse espelho mágico, não precisa ficar com medo dele. Hoje eu vou quebrar protocolo, Ju. Tá. Você já ouviu falar das histórias do espelho mágico, né? Ah. Você lembra como que funciona? Não. Como que chega nas historinhas de conto infantil, como que era o espelho mágico? Aí eu conversava com outra pessoa do outro lado. Ele fazia perguntas, tipo, espelho meu lá na história dela, Ah. quem é mais bonita que... Né, E aí tal. o espelho até respondia. Mas quem fazia a pergunta era a pessoa. O nosso espelho, ele é diferentão. É ele que faz a pergunta. Misericórdia. Aham.
Relaxa, Stephanie. A gente já viveu o ridículo, você ficar mais com medo. Ela queria colocar... O que era pra gente fazer? Não sei o quê. Pirueta carriola. Pirueta de carriola. E ela tá com medo que o espelho... Eu que tô com medo agora se tivesse saído Lógico. o ridículo dela. Eu não consegui ainda desconectar desse desafio. Tô pensando nele. Stephanie, É. antes do nosso espelho te fazer perguntas, porque ele vai te fazer perguntas na nossa conversa toda, a gente podia abrir uma comidinha pra ir conversando e comendo, né? Pode ser. Pode ser? Eu sempre topo. Brunching box. Por isso que são as caixinhas, tá, gente? Aula de inglês. Como que é brunch? O brunch é como se fosse um café da manhã que vai até o almoço, É um não é? intervalo ali, é um lanche mais Teve um reforçado. momento que a nossa patrocinadora nos explicou, porque além de tudo ela é professora de inglês. A parte Então, do box é eu um- sei. É, porque um a café da manhã caixinha reforçado. E o box é porque é na caixinha. Então é um café da manhã reforçado na Na caixa. caixinha. Brunch in box. Se eu Você estiver errado, já vocês pode nos corrijam aí seguir nos comentários, mas eu acho que não. Lá na página, fazer os seus pedidos. Eles têm um cuscuz maravilhoso. Não, que sério. nós já comemos, óbvio. Sério, nós já tomamos o nosso café da manhã, agora a gente vai fazer um pequeno lanchinho da manhã. A gente vai comendo, vai conversando. Mas, Stephanie, antes do espelho te fazer perguntas enquanto a gente come, você tá vendo que a gente tem vários elementos de decoração, né? Uhum. Aqui Você a vai gente também quebrar? tem. Eu já tô super indo aqui, eu gosto. Calma. tanto, Depois eu totalmente. pego. É porque a gente usou tanto ele, eu falei, pô, vamos usar outros elementos Tá também. certo, tá certo. Hoje eu vou te fazer uma pergunta, que é a pergunta do espelho. Pega o espelho assim, olha pra ele, porque nosso espelho ele fala, você acredita? Ele é um espelho mágico. Só que Misericórdia. às vezes sai uma voz parecida com a minha e da Ju enquanto ele pergunta. Isso aí às vezes acontece, mas assim, finge que... Mas eu- é ele que tá falando. Então você olha pra esse espelho. Tá. O que você vê nesse espelho? Vejo eu. É? E aí agora se esse espelho te perguntasse, se teu espelho falasse, te perguntasse, se você, Stephanie, quem é? Eu respondia que eu não sei. É? E aí, você acredita que eu tinha pensado nisso? Você tá vendo que a gente tem vários elementos de decoração, né? Aham. Pensando nessa pergunta, olha todos esses elementos e escolhe um que você acha que é o que mais representa quem você é. De alguma todos forma esses- te representar. Todas essas decorações que estão aqui, a gente tem Acho que frases, aqui- aqui também tem, ó. Você vê que tem umas olhinhas em cima. Qual que você fala assim, poxa, essa aqui me representa, essa aqui se encaixaria na resposta dessa pergunta? Aquela ali. Não. Não, a grande. É. Pega ela, Ju. Olha que linda. Vamos colocar aqui pro pessoal de casa ver. Gente, linda mesmo, né? Vou deixar ela, ela é pesada, vou deixar ela pertinho de você aqui. Se você quiser pegar ela, mas ela é bem pesadinha. Mas ela é muito linda. O pessoal E por conseguiu quê? ver. Porque eu me vejo como uma mãe super protetora, né? Mamãe super protetora. Eu não penso em mim em si, eu penso nos meus filhos. Então tudo que envolve eu, envolve os meus filhos. Não é à toa que quando as pessoas perguntam pra mim, você teria coragem de dar um filho seu? Eu falo que não. Porque filho não é moeda de troca, né? Pra você ter felicidade, você tem que ter seus filhos, hoje em dia. Né? Então, ter um filho, eu teria 10 filhos, não me importasse, Não se importaria. não me importava com o meu status de Social, você Social, fala, né? Financeiro. financeiro, não me importasse se eu morava num barraco, se eu morasse numa casa gigante, não. Meus filhos são minha base de vida e eu me espelho nos meus filhos, né? É meus filhos que espelham em mim, eu me espelho nos meus filhos. Cada rostinho, cada lágrima, cada chorinho, cada pedido de mamar, cada pedido de comida, meus filhos são minha base de força, de virtude, enfim, de tudo. De tudo. Então, quando você fala de você, o ser mãe é a coisa mais... Ser mãe pra mim é a coisa que me influencia a vida inteira, né? Eu falo que o meu teto não é uma casa, o meu teto são os meus filhos. Olha que bonito. Lindo. A gente já falou algumas vezes aqui Que lindo. sobre os filhos, sobre essa relação de mãe. E sempre foi, você desde menina, você sempre pensou assim sobre ser mãe? Antes de ser mãe, você já pensava sobre ser mãe? Quando a fase da minha vida de começar a ser mãe, né, foi, né, na decorrência dos meus 14 anos, né? Você foi mãe novinha, Fui né? muito novinha, eu peguei muito surpresa, né? Foi uma etapa da minha vida que eu
prefiro nem falar. Foi muito doloroso, muito complicado, né? E bem antes, quando os meus pais ficaram doentes, eu pensava assim, nossa, eu não vou ter minha mãe para ter uma avó para os meus filhos, né? Então, a gente já sabia que meus pais iam falecer, então eu sempre pensava assim, eu vou ter que ser mãe, avó, tia... Tudo. Para os seus filhos, né? pai, enfim, porque eu via muitas das minhas amigas sofrerem em questão de não ter pai, né? Então eu pensava assim, eu não vou ter um pai exemplar para meus filhos, eu já pensava nisso, né? Antes de ser Antes mãe. de Isso ser antes, mãe, então. Vendo a sua realidade, Vendo vendo a que minha você... realidade, porque eu não tive pai, eu tive padrasto, né? Então, mas meu padrasto me criou muito bem. Me É seu me pai, Ele ensinou, realmente ocupou essa ocupou a figura figura de de pai. pai. Sempre aham. foi assim? Você conheceu ele, você já ainda era muito pequeno ou não? Quando eu conheci meu pai, eu tinha 3 anos. Seu padrasto, Meu que é seu padrasto, pai. é. Quando ela trouxer pai, a gente Isso, sabe que é o padrasto. O meu padrasto. Porque eu não consigo falar a palavra padrasto, então... É Realmente, pai. ele É é quem seu te É pai. meu pai, né? Quando a minha mãe casou com ele, eu tinha 3 aninhos de idade, né? E até os 8, eu sabia que ele era meu pai, né? Quando aí você foi, realmente contaram pra Não, foi assim. O meu pai tinha um outro filho e foi morar com a gente. E ele tinha muito ciúme do meu padrasto, né? Do meu pai. E aí, o que aconteceu? Ele um dia falou assim, olha, você fica aí nesse mundinho achando que ele é seu pai, ele não é seu pai, ele é seu padrasto. Ah, ele mesmo te contou. E aí eu me desabei a chorar. Ah, eu ia te Nossa, perguntar como foi é que assim. Foi assim, foi desse Você jeito. lembra, então, o que você sentiu? Sim, nossa, meu Deus, eu passei o dia inteiro chorando. E aí, quando a minha mãe chegou da escola, que a minha mãe sempre foi merendeira escolar, né? Eu cheguei ajoelhar no padre e falar, mãe, pelo amor de Deus, fala pra mim que é Fala que é mentira, mentira. que não é Você verdade. queria que aquilo não fosse eu verdade. queria que não fosse, porque ele era tudo pra mim, né? Meu pai, meu herói, chama uma pessoa E chegar você assim, tinha 8 anos? 8 anos. Olha só. Chegar uma pessoa falar pra mim assim, ele não é seu pai, do nada, então... E ainda foi um falar não preparado, né? Foi jogado ali. Foi aquela coisa assim, espontânea, né? Ele não é seu pai, ficou elas por ela. E a minha mãe, ela tipo meio que engoliu seco, assim, Não, pra ela também deve ter sido. acho que na muito hora, difícil. porque assim, acho que na cabeça dela, eu vou contar, porque geralmente é assim, né? Eu Tá na acredito que idade, sim. né? Eu vou Entender. começar a fazer esse processo, eu vou sentir se ela tá pronta ou não. Isso, eu acho que ela ia já montar uma expectativa de eu vou sentar com ela, vou falar pra ela por Com que certeza. que aconteceu, como Mas que não aconteceu, assim, né? E aí ela tipo assim, aí eu chorava de um lado, ela chorava do outro, até que minha avó chegou. Aí a minha avó chegou, aí minha avó sentou comigo, sentou com ela e explicou, falou, não, isso ia acontecer de qualquer forma, né? Então essa avó, essa mulher ali essa mais velha, vem e mais acolhe a velha, própria filha acolhe a minha e própria- a neta. É a neta. Que é minha avó, né? Que Ela bonito isso, né? cuidou de minha vida inteira. Tem né? muito a ver, eu acredito que é por isso, só de você falar essa cena, por Ó, eu tô exemplo, eu arrepiada. olhei pro objeto e falei, realmente toda a tua história tá aqui, né? Porque em um momento a tua avó tá acolhendo a própria filha, enquanto a própria filha, que é sua mãe, tá acolhendo você, hoje você Acolhe os repetindo meus com seus filhos. E filhos. está nesse papel. Por isso que é tão importante pra você esse papel, né? Porque assim, a fase de mãe, às vezes, algumas mães é mais fácil, né, para elas, porque elas têm ali, né, o suporte mãe, vó, Uma né, rede, um suporte mais forte, né, mais ali amplo, que nem quando a gente vai ter um bebê, tá ali tudo junto, né? Mãe, pai, tudo, enfim, tudo A ali família, suportado, Parece que a né? família se reúne mais em volta dessa gestação, Isso, dessa gestante, desse então, bebê que vai a nascer. minha etapa de vida, eu não tive todo esse suporte. Quem me suportou foi minha avó, né? Aos 14, minha avó. Aos 21 foi minha avó de novo. Então, tipo assim, eu só tive ela pra me suportar. E algumas pessoas que teve ali, mas não teve... Não sempre, Não, passaram por esporadicamente. ali. Né? Agora, do meu bebê, agora desse, eu tive um suporte muito bom, muito, assim,
Nossa, Um pouco melhor. foi a comparando melhor com coisa os da minha Só outros. para o vida. pessoal entender, você quer falar? Tipo, você tem quais são os seus filhos, as idades, assim, só Sim, pra eles eu entenderem. tenho a Emily, que é a mais velha, de 12 anos, né? Tenho uma adolescente. Sou cara de velha, mas eu tenho uma adolescente. Cara de nó. Tenho a Maria Eduarda, de 9, né? Tenho o Miqueias, de 4, e agora um bebê de 2 meses. E ele tá por aqui, tá? Vocês ouviram um chorinho aí, já sabem. Aí, então assim, o meu bebê de 2 meses foi a etapa mais... Foi bonito. Foi a felicidade que eu nunca tive, Foi né? diferente, então, de todos Foi os outros. bem diferente. Ai, que bom. Foi bem diferente, né? Porque eu sempre sonhei em ter ali uma base familiar mais estruturada, né? E por não ter meus pais junto comigo, eu acho que essa pessoa foi meu pai, minha mãe e tudo junto, né? É você cuidada? Você se sentiu Eu cuidada me senti nessa muito gestação? amada. Agora, né? nessa gravidez? Nessa gravidez, né? Na verdade, nem foi por cuidado, eu me senti muito amada, né? Porque eu precisava disso, de ser amada, né? Porque a minha gravidez também não foi muito fácil. Mas eu precisava dessa base estrutural de uma família estar ali te amando, né? E você lembra, assim, algum outro momento que você sentiu isso na sua vida? Quando os meus pais faleceram, sim, a gente teve uma base muito grande, né? Tanto eu quanto meu irmão, eu tenho um irmão, né? Um irmão só tem. No tempo dos meus pais, quando eles faleceram, a gente passou por muita dificuldade, porque eles morreram de AIDS, né? HIV. E essa doença prejudicou muita coisa na nossa vida, né? Porque a gente precisou estar ali fazendo testes, né? Vocês também. A gente precisou estar... Algumas crianças não chegavam perto da gente. Ah, eu ia te né? perguntar isso. Como foi Exatamente. A questão na do escola? preconceito. Como foi com as Isso. outras crianças? Quando a gente chegou a voltar para a escola, porque demorou um pouco de tempo pra Você não gente... estava na escola? A então? gente não tava, porque foi em dezembro, né? Então a gente Tava de férias tava quando de férias aconteceu. escolar. E a gente demorava muito a ir para a escola, porque quando minha mãe ficou doente, a minha mãe logo já foi para uma clínica, né? Então foi para um hospital. Foi rápido. Foi, então. foi muito rápido. Minha mãe ficou pouco tempo com a gente. Então o sofrimento da minha mãe a gente não viu, né? Certo. A gente viu do nosso pai, mas o da minha Já mãe tinha a doença? Já se tinha um tratamento ali ou não? Não. Foi tudo... Quando descobre, já fica ruim. Já Isso. estava com... já estava num estado avançado, né? Que eles pegaram, tiraram, levaram para Cuiabá e ali ficou. A gente não teve aquela, nossa... Um tempo de Isso, de conversar com ela, de explicar, por ser muito novo também, porque minha mãe morreu, eu tinha 11, meu irmão tinha 8. Eu né? ia te perguntar agora, que idade você tava nessa 11 época? anos. 11 anos. Eu tinha 11 anos quando a minha mãe morreu e o meu irmão tinha 8 aninhos, né? Pro meu irmão, até que não foi aquela nossa... Ele não entendia absolutamente nada, muita coisa, provavelmente, né? Ele entendia, mas ao mesmo tempo não sabia o que estava se passando. Exatamente o que era. E já eu já já tinha tinha 11 anos, eu já estava Era uma pré-adolescente, um adolescente, né? No tempo de precisar mais de uma mãe, né? Exato. E ela das vai... mudanças. E minha mãe... foi pra Cuiabá, você falou? Você Foi. ficou na época aqui, em Sinop? Não, eu Mas- morei em Tabaporã. 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 E já nesse momento, então, você fica com a sua avó. Na vida toda eu fiquei com a minha avó, né? Quando a minha mãe me teve, a minha mãe teve também muito nova. E aí a minha avó ficava comigo para ela poder fazer Trabalhar. os cursos. A minha mãe estudava muito. Minha mãe, como era merendeira escolar, então ela tinha que fazer muito aqueles cursos, né? Arara Azul, aquelas coisas que tinha antigamente, né? E a minha avó é quem ficava comigo. Então já era, essa presença da avó já Da era avó, já era bem forte. Mas tinha a mãe, né? Tinha que a aí mãe. aos 11 anos, então, Tinha realmente houve esse afastamento e aí você já perde a sua mãe. Nesse momento, seu padrasto pai está ainda em casa. Na realidade, o meu padrasto, ele também ficou doente, né? Porque os dois pegaram No mesmo a período, doença. esse era dezembro, os dois Isso, juntos no os mesmo dois período. juntos no mesmo período, né? Mas Só ele que ficou em casa. como que eu posso dizer?
a força do meu pai maior era maior que da minha mãe. Meu pai era mais Tinha mais forte, resistência isso. física mesmo. A gente tá falando aqui do físico. Do mesmo. físico, aham. E o meu pai, a minha mãe morreu em dezembro, o meu pai morreu em março, Mas foi né? bem. Do outro ano, assim, já. Do outro ano, sim. Muito rápido. Aham. Então, assim, a gente perde ali, que nem eu perdi meu pai, né? Minha mãe, tudo junto. Tudo de uma vez. E a gente não sabia nem pra onde começar, como que a gente ia recomeçar a vida de novo, né? O que ia ser de você? O que ia ser de nós? Aí com 11 eu perco, com 14 eu engravido. Nossa, então passou assim, É. 3 aninhos ali e você já tava numa outra vida totalmente E diferente de assim, ó, novo. apesar da presença dessa avó, que ela traz com tanto carinho e que realmente cuidou de você até antes de tudo isso, mas eu tenho certeza, porque se ali aos 11 há essa perca, e aí já vem uma gestação, essa pergunta, e quem cuida de mim deve ter passado na sua cabeça muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Porque talvez até essa avó era um sistema familiar que foi... Acabou, né? Ficou você, seu irmão e a sua avó. Então essa pergunta deve ter passado realmente na tua cabeça. E agora? É porque Cuida na, de na nós, né? realidade eu perdi tanto os meus pais quanto o meu irmão, né? Porque meu irmão não ficou comigo. Meu irmão foi morar com outra pessoa. Também, você perdeu tudo, Tudo que você tinha de tudo família. ali, aham. E quem cuida de todo mundo, Quem né? cuida Quem cuida de de todo quem dessa mundo, né? situação agora? Tipo assim, a gente não tinha, naquela época, quando a minha mãe faleceu mesmo, que a gente ficou o meu pai ficou com a gente, né? E aí a gente via epilepsia, ele caiu, bateu a cabeça, cortou, fez um corte enorme. Já dá doença. E aí a gente ficava ali, meu Deus do céu, o que, né? Já era esse movimento. E quem vai cuidar disso, né? O que eu vou fazer? O que vai acontecer de mim? Né? Então, eu acho que assim, aquela expectativa de ter mãe passou tudo pra mim, porque hoje eu protejo demais os meus filhos, né? As pessoas falam assim, nossa, mas que nem, por que você não dá uma criança dessa pra um pai cuidar? Porque, né, o meu esposo não é pai dos meus filhos todos, né? Olha, a Então, cobrança, assim, né? eu não tenho coragem de pegar uma filha minha e ir lá e falar, olha, de agora Cuida pra frente você. você vai cuidar. Não tenho. Eu falo pra elas, mesmo que se ele não tivesse condições de pagar uma pensão, Você né? ainda assim. eu ainda assim, eu cuidaria dos meus filhos. Fazer qualquer coisa. Mas eu acho que vem muito disso. É porque Hoje ela sabe a importância do cuidar. Você falou ali, né, que quando acontece com a sua mãe, esse tempo foi 3 meses, né, entre sua mãe e seu pai, você já começou ali a se ver meio que responsável, né? Sim. Ah, ele tá doente, minha mãe já faleceu, então você falou que ali naquele momento você já se viu como responsável. Lá na frente, quando eu for, nem sabia talvez que seria tão próximo, né? Mas quando isso acontecer comigo, eu vou estar sozinha, então eu vou ter que assumir tudo isso. E assim, é conturbador, né? A gente achar que... Relaxa, porque eu não sentei aí, porque eu sabia que o meu cabelo... Essa plantinha Nós aqui trocamos de lugar. é pra não enganchar. Tava nos aqui, cabelos. eu de cabelo solto, falei, Ju, meu cabelo é crespo. Infelizmente, Vai. nós vamos enganchar nas coisas. Sem querer, eu vou falar assim, que eu vou ver a planta junto, enganchada no cabelo. Quem tem crespo, sabe? Vai passando, enganchando em tudo. Ai, gente. Tranquila, qualquer coisa nós estamos aqui. Não, E tá tudo certo. qualquer coisa em bola aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar a história. Ainda do espelho, deixa eu pegar um negócio aqui. Olha minha roupa. Hoje nós estamos usando Mas mais os nossos elementos. Vamos guardar aqui esse elemento. Quer que eu coloque aqui para nós? Mas Pode voltar? Pode deixar Ou você quer pertinho deixar dela, aqui eu acho. pertinho Acho que dela? essa É a representação. Quando ela sentou, eu falei assim, eu sabia que ela ia pegar. É. Eu falei, Hugo, porque quando a gente olha pra Stephanie, a gente já vê Vou deixar tem um pertinho de você. maternar muito forte, né? Muito Tem forte. um movimento maternar. E esse daqui, Stephanie? Nossa, gente, eu nunca nem vi um carrossel na minha vida. Mas esse barulhinho, essa decoração, Quando a gente fala em carrossel e essa musiquinha, essa ela decoração, fica- ela te lembra o quê? o que vem na sua cabeça? Dormir. A resposta mais Pois é. improvável até agora. Mais improvável, porém, quem você colocaria pra dormir com essa musiquinha? Meu bebê de 2 meses. Então pronto, a gente já chega próximo, né, de uma resposta que talvez a gente... Aí agora o espelho fala com a sua voz. Fala aí. Espelho. Olha pro espelho. Você quer repetir? Não, né? Stephanie, você se lembra quem era
quem era antes de ser quem é. Quem tá aí agora, na frente desse espelho. Antes disso tudo, como você contou muito dos seus 11 anos pra frente, você se lembra antes? Antes. Eu lembro. Eu lembro de uma pizza que eu tomei. Viu, gente? Se vocês me perguntassem, se fosse eu respondendo esse... Gente, eu lembro que eu apanhava de manhã até tarde, eu era muito... Não, mas eu lembro de uma pizza que eu tomei do meu pai. Por quê? A minha mãe tava doente nessa época. Então eu vou contar bastante da doença da minha mãe. A minha mãe tava doente nessa época e eu morri de raiva de limpar a casa. Tinha uma raiva de limpar a casa. E eu lembro que minha mãe tava passando muito mal no quarto. Meu pai chegou e aí a minha mãe tinha falado pra mim limpar a casa, organizar a casa. E nós morávamos no sítio. E aí o meu pai entrou assim com tudo, com os pés. E eu tinha acabado de passar o pano. Eu sei que... E no que ele entrou, eu fiquei com tanta raiva que eu pau o rodo na canela dele. Ele só pulou assim, foi atrás da minha mãe, foi que eu acudi a minha mãe. E eu lembro que ele deu um olhar assim pra mim assim, falei... Aí você falou, Tá, a minha mãe agora tinha uma tal de uma agendinha, que ela falava assim, tá anotado na minha agendinha. Aí esse olhar dele foi, tá anotado, Stephanie. Aí eu lembro que ele ainda fez assim, eu falei, ô Jesus, é hoje. Agora... Aí, ó, eu terminei de limpar a casa, eu não limpei onde ele pisou. Não limpei, de raiva. Não limpei onde ele pisou. E eu corri. Vazei. E fiquei lá, porque nosso sítio era tipo uma cruzada, assim. Ficava assim, uma cruzada assim e a outra assim. E eu fiquei lá no meio. E meu pai gritando, Stephanie, minha filha, vem pra cá. Isso já era 6 horas da tarde. Quer dizer, o medo foi tanto. E nossa, meu Deus. E eu fiquei lá, aquele desespero. Até que eu fiquei cansada e eu voltei pra trás. Tem que ir embora, né? Tem que ir embora. Infelizmente, aqui não vai dar pra dormir, né? Não. Aí o que ele fez? Ele esperou eu chegar, dobrou uma mangueira preta e... Meu. Mas ele só deu uma Realmente também. rolou. Rolou. Ele deu só uma também. Meu pai nunca tinha relado em mim. Nunca tinha me batido. Ah, é por isso que você lembra, então, bem... Sim. Meu pai nunca tinha me batido. Eu acho que eu era uma das filhas, porque meu pai já tive outros filhos, né? Meu pai tinha 7 filhos. Então, assim, só eu, na verdade eu e o meu irmão ficava em casa, mas ele tinha 7 com outra mulher. E eu lembro que nesse bater, ele escorreu a lágrima, né? Ele chorou. Ele chorou. Porque eu acho que ele pensou assim, nunca bati na minha filha, né? E eu vou ter que bater agora. Então, E essa função ali do limpar a casa que você traz pra gente que não gostava, era algo comum assim? Era uma função sua mesmo? Era você responsável? Não. Minha mãe nunca deixou eu mexer com... Só que ela tava doente aqui. Só que a minha mãe tava então ela doente. havia te pedido pra fazer essa função e você não gostava. Quando a minha mãe... Na verdade, assim, minha mãe pedia assim, ô Stephanie, lava uma louça. Eu, já vou. Aí eu demorava, ela lavava. No fim ela fazia, certo. Então, tipo assim, eu não tinha aquela... Não era exatamente uma responsabilidade. Tipo, a Stephanie, você tem que fazer isso. Você assumiu isso, por isso que você... É muito interessante. O tema que a gente tá falando. Você realmente assume essa responsabilidade porque a sua mãe está doente. Isso que eu queria entender. Então não era assim, porque existem muitas casas, né? A gente teve casos já inclusive, gravados. acho que até a gente tem um episódio que já tá gravado. Que fala, não, a menina, ainda muito menina, ela assume essa responsabilidade. Você tem que fazer porque você é mulher. No seu caso, não. Você teve que assumir porque a sua mãe não estava bem. Existia uma situação, senão ela fazia isso. A minha mãe fazia. Porque a minha mãe não era daquelas de vontade de ficar mandando, né? Minha mãe não era, faz, né? Não. Hoje eu já obrigo a minha filha a fazer. Falo, faz, porque você tem que aprender a fazer. Porque no dia que você precisar trabalhar nas casas dos outros, você vai precisar. E você não vai saber fazer nem uma comida. Mas você traz isso como um aprendizado. Como aprendizado. Ela aprenda. Você falando assim, hoje o que eu faço? Eu tenho 2 meninos, eles são bem pequenininhos, mas eu já conversei com a Ju sobre isso. Eu tenho pra mim, Stephanie, que todo ser humano ele tem que ter autonomia. Todo ser humano, gente, não importa se é menino, se é menina. Precisa saber fazer pelo menos o que come. Precisa saber limpar uma casa. Porque todo ser humano não mora numa casa. Eu Independente. acredito. Às vezes esse menino, essa menina vai ter que mudar para estudar no outro lugar, vai ser adulto e vai tem morar que ser funcional. sozinho ou com amigos, né? É uma pessoa, não pode ser o bobão. Que não sabe. Qual é a minha preocupação? A gente está falando aqui
de uma realidade que as pessoas não têm condição de estar comprando comida. Não. Poxa, será que você vai ter um pacote de arroz em casa e não vai saber fazer? Pois Então, é. assim, meu menino tem 5 anos, mas eu já incluo, a gente conversava que esse dia, eu já incluo ele em alguma coisinha. Ele sabe cozer o ovo, ele sabe tirar a casquinha, porque eu não sou a melhor na cozinha. O Rafael cozinha melhor do que eu, que é meu esposo. Mas eu acredito que eu saí de casa pra morar sozinha, que todo ser humano tem que saber fazer algumas coisas básicas, que é fazer sua própria comida, lavar sua própria roupa. Arrumar Poxa, sua cama. isso é condição de vida. Você tá vivo, você suja. Se você tá vivo, você come. Então, assim, saber dirigir, porque se pode acontecer uma emergência, uma situação, tem um carro ali, a pessoa precisa assumir alguma coisa. Coisas básicas que eu acho que todo ser humano, nós temos que criar filhos para serem autônomos. É. Para não chegarem no lugar que você falou assim, de depender de alguém porque eu não aprendi o básico da vida. Concordo. Então, eu acho que assim, da pergunta. Quem você Quem você era? A sua Hoje, infância. a gente te Vou tocar perguntou... de novo aqui, É. pra gente voltar, né? Porque assim, o espelho te perguntou quem você é. Foi difícil para você responder. Mas eu acho que a gente vê uma Stephanie muito mãe. Até porque isso aconteceu cedo. Então essa identidade, ela se formou em cima, construída. ela foi construída em cima dessa maternidade. Foi. E tá tudo bem. Mas existiu antes. E A aí a Stephanie pergunta menina. veio, quem você era antes de ser mãe, então? Quem você era? Que menina? Eu tipo assim, Como eu você era como menina? Nossa, tem muita coisa assim que eu me fechei muito, sabe? Porque que nem eu falei pra Bianca, antigamente eu assistia muito filme da Barbie. Verdade. Meu Deus você do falou. céu, eu vivia filme da Barbie. Era o dia inteiro, né? O que te prendia ali? Eu não sei, na Você verdade, queria ser... Eu acho que a gente tem essa pergunta, né? Se você pudesse escolher, põe o espelho na sua frente, que a pergunta vai ser junta. Se você pudesse escolher, quem você seria? O que você seria? O que essa menina Essa queria menina Stephanie ser? sonhava o quê? Eu sempre falo, não tem aquela Eu acho que dá pergunta pra do... Stephanie, dá pra juntar nessas É, perguntas. lembra aquela outra pergunta, aquela perguntinha que sempre faziam pra gente quando a gente era criança, por isso que eu sempre trago aqui. Do que você, O que você vai quer ser quando quando crescer? crescer? Essa menina Stephanie, Quais eram os que sonhos gostava dessa de assistir menina? Barbie, a gente conversou um pouquinho Que gostava sobre de isso assistir já. Barbie. O que você via ali? a Barbie pra mim foi um tempo em que eu sonhava em ter um relacionamento com um príncipe encantado. Era entendi. isso que a gente queria. E aí, o que acontecia? Eu falava pra mim, um dia eu vou casar com um príncipe encantado. Você é menina. Eu queria... Essa menina queria Isso, ter eu queria... Porque um companheiro. a minha família fala que eu vivo num mundo em que não é meu. Porque eu não guardo rancor de ninguém. Tipo, se você gritar comigo hoje, amanhã eu tô perto de você. Ô, Ju, você me perdoa? Eu peço perdão. Claro. Eu sou assim também. Eu não consigo guardar raiva, eu não consigo guardar rancor, eu não consigo me prender àquilo que me feriu. Não consigo. Você prefere ver o lado positivo. Outra coisa também, Nem a que novela você da Poliana. Eu ia falar, se chama Síndrome de Poliana. Síndrome de Poliana. A novela da O Poliana Mundo Encantado de também Poliana? Foi Então muito... já ouvi isso várias vezes sobre mim. É... Nossa, Juliana, você vive no Mundo Encantado de Poliana. Poliana. Então era isso, né? Porque eu acho que se a gente for parar pra pensar de tudo ruim que acontece no mundo em volta de você, E são tantas coisas, essa é bem a verdade. você vai ficar louca e além de tudo, quando E você de não vai repente- viver a sua vida, né? Você releva, né? Eu relevo, eu passo um pano, vamos dizer assim, Uhum. né? E eu lembro que num tempo da minha infância, eu e a minha prima, a gente brincava muito de boneca. E a gente dava nomes trambólicos para as boneca. Fala um aí. Tipo, quer ver? O nome da minha bebê era Jennifer. Meu Deus. Gente! É pior, eu Não era nem eu não tô conseguindo Jennifer, nem alguma falar coisa? brunch. Jefferly. Jeffrey. Prazer, eu sou o Jeffrey. Graças a Deus, Jeffrey. nenhum delas tem o nome de Jeffrey. Ninguém dos filhos chamaram Jeffrey. Não. E o nome dos papais ali era tipo estrambólico também. Em vez de Ezequiel, Ezequiel. Nós fazíamos tipo. era Ah, americano. vocês É. eram internacionais, Era gente. bilíngue. Isso é lógico. Nós não porque sabia você nem foi pra pra um que- nível maior, né? Não, nós não sabia nem pra Bagdá e O que era isso? Estados Unidos. Mas, ó, né? a presença desse
desse esposo, desse pai, aparecia na brincadeira. Parecia. Então, realmente, Sim, havia um sonho ali. a gente ficava brincando ali. Aí, tipo, o meu bebê tinha um quarto que era de rainha. Nossa. E a bebê dela, outra de princesa. Então, nós fazia tudo aquela base ali, tudo envolvido num filme que não era uma realidade. Uma né? realidade imaginária, É, uma colorida. realidade que a gente inventava, né? E chegou numa época que eu falo pra ela hoje, que eu falei pra ela, antigamente a gente brincava tanto de ser mamãe, ser papai e tal, e hoje a gente fica pensando, meu Deus, eu já tenho 4 filhos Reais. pra cuidar da conta. E cadê meu Jeffrey ou meu... Só foi O Jeffrey não E aí, corta pra mim. Cadê meu Jeffrey? Eu não tinha, gente. Eu já contei aqui, eu não brinquei assim. Não, esse é o nome da boneca, tá, gente? Mas É, o Ezequiel. o Ezequiel. Cadê meu Ezequiel? A gente vai descobrindo que esse Ezequiel, assim, Vira bem, José. ele vira Fernando José, meu caso, Misael. amor, te amo. Misael vira Rafael Júnior. E é isso. E, assim, eles são super príncipes, mas nem sempre, né, gente? Combinando Amor, que nós te também. amo. Tô lembrando que Bom, nós também apesar não de que nos tornamos umas princesas. Então, lembrando né? que talvez eles tenham super sonhado com a Barbie e, de repente, Tinha as uma Barbies Bianca, tinha uma uma Juliana, uma uma Stephanie. Stephanie, e tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Adorei essa. É, porque chega uma parte da vida da gente que a gente fica se perguntando... Onde é que ficou? Ô, gente. Eu lembro que quando a gente conversou sobre você assistir, você também disse que gostava muito de sonhar com as profissões, porque tinha a Barbie Profissões, né? Isso. Você tinha esse movimento já de sonhar em trabalhar com isso, de ser isso, aquilo nessa infância? É que tudo envolvido ali, né? Quando a gente brincava, eu era médica e a minha prima era veterinária, porque ela sempre amou animal. Então, eu ficava ali brincando no médico. Até que um dia a gente foi brincar de médico e o meu irmão enfiou uma agulha de crochê nela. Real, oficial. Ele falou, poxa. Não era mais tão brincadeira assim. Ela falou assim, vamos brincar, né? De médico. Hora da injeção. Hora da injeção. No que ele veio, pá, eu Gente. E aí? falei, não quero mais. Mas precisou fazer algum cuidado assim mais sério? Não, ele só... Sarou. Só ficou um... Aí a mãe dela foi lá, ajudou a gente, aí acabou, né? Olha, Eu falei, não quero mais. não quero mais Não ser quero médica. mais ser médico, não. Gente, Nem de ali, brincadeirinha, nem de verdade. vocês tinham, assim, mais ou menos que idade nessa época? Dessas brincadeiras, Nossa, a assim, de gente família, tinha. de ser médico. Eu sempre sou a mais velha, né? Das primas ali. Não, das primas envolvidas eu sou a mais velha, Uhum. né? Porque é eu, o meu irmão Lucas, a Débora e a Raquel. A gente somos o trio, o quarteto ali, tudo Cresceram junto, É, então, a ali gente- nessa infância? Isso. E como eu lembro que no tempo que a gente tava fazendo essas brincadeiras, foi... Acho que eu tinha o quê? Uns 6, 7 anos. É porque, Olha sabe só. o que eu tô achando bem Sei, legal, sei, assim? Que, de repente, a gente vai brincar com as bonecas e colocar o Ezequiel. A gente só brinca de família, né? Eu tinha isso, eu brincava e era ali, eu era a mãe, e aí se tivesse, sei lá, alguém que fosse pai, ou a gente imaginava isso. Eu achei legal que ela brincava de ser essa mãe, mas ela também era médica. Porque eu acredito que a sua mãe trabalhava, né? A minha mãe... Então você tinha uma realidade de uma trazia mãe que essa- trabalhava, né? A minha mãe trabalhava como cozinheira, né? A Pois minha é, tia era enfermeira. Então já Então, tinha as Já mulheres tinha que esse trabalhavam movimento, já ali. tinha isso. Olha, eu aquela sou coisa. mãe, mas eu trabalho. É. Eu quero trabalhar. Achei muito interessante Eu quero te isso. fazer uma pergunta aqui. Como essa imagem ficou uma imagem, tipo, que meio que tá norteando a nossa conversa? A gente tá falando sobre cuidar. Então, a figura mãe é muito forte. No seu caso, depois que você perde seu pai e sua mãe, a figura avó, né, entra nesse movimento. Aqui, você, essa menina que brincava, qual que era o olhar que você tinha pra sua mãe? Como é que você lembra? Como é que você via? O que sua mãe... O que ela representava ali? A minha mãe, ela... Nossa, até os meus 11 anos, minha mãe foi tudo pra mim. Eu lembro que ela contava historinhas da Rapunzel do jeitinho dela, tá? Às vezes ela contava coisas assim que
parecia que ela tava contando a história dela, em vez da história da Rapunzel. Ela mudava. É. Eu lembro que uma vez aconteceu um episódio comigo, com o meu irmão postiço, né, do qual meu pai levou pra casa, que machucou muito a minha mãe. Minha mãe ficou muito traumatizada naquela época. Eu tinha muito ursos. Minha mãe comprava muito urso de pelúcia. Eu nunca gostei de bonecão, porque quando saiu o filme do Chuck, aí eu... Vai que, A gente né? já A conversou gente sobre falou. Qual que era a boneca que a gente falou? A gente falou da Karina, mas meu pai trazia aqueles bonecão, que daí a minha irmã até brincando. Gente, a gente conversou com a medo Juliana. eterno. Que o pessoal depois ficava assustado. Eu falei assim, gente, vocês nunca tiveram uma boneca daquela dentro do quarto e tinha umas histórias, né? Que a boneca andava, a boneca não sei o quê. Eu morria de medo daquele tipo, bonecão. os avós ficavam punhando coisa. Se você Medo. fizer isso, A boneca O vai bonecão vai te pegar. então, De noite Gente. eu ficava assim, olhando pra aquela boneca dentro do quarto, assim, a boneca lá. Ela tinha uns olhão assim, né? Sério mesmo, Eu gente, é nunca transgeracional. Todo mundo teve medo de alguma boneca bem alguma melhor vez. os ursinhos. Os ursinhos, eu tinha muito ursinho. E minha prima me deu uma gatona. E eu dormia abraçada com aquela gata. E ela com aquele. Ela por dentro era com aqueles tipo bolinha de. Era fofa mesmo. Como é que é o nome daquele negócio? Isoporzinho. Isoporzinho. Que você pegava e Isso, sentia, você ficava. né? Isso, aquelas bolinhas. E aí eu ficava abraçada com aquilo. E aqui, naquela época, esse irmão postiço, ele tinha 14 anos. E eu tinha 7. 7 para 8 anos, por aí. E eu acho que pra ferir a minha mãe, ele fazia de tudo, né, errado pra poder ferir a minha mãe de uma forma muito... A gente não falou aqui, eu Gravado. acho. Esse irmão não era filho da sua mãe, só filho só do filho seu do pai. meu pai. Uhum. E aí teve uma época que ele quis, né, aproveitar dessa hipótese e quis me abusar, né. Eu lembro que ele entrou dentro do quarto, ele tirou a roupa, né? E ele me abraçou no lugar da gata. E eu lembro que a minha mãe, eu acordei assustada, gritando, um desespero, que meu Deus do céu. Pra mim aquilo tudo era novo, eu não sabia nada. 7 anos. 7 anos. E eu gritei, eu entrei num desespero, numa gritaria, que a minha mãe levantou, picando em tudo. E o meu pai, coitado, não sabia o que fazia. E o que o meu pai fez? Ele dobrou um fio de luz, esses fios pretos. Catou esse menino pelo braço, puxou, saiu arrastando assim, ó. E bateu. E minha mãe em cima do meu pai. Para, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai machucar seu filho. Eu lembro que meu pai empurrava ela assim, pra poder... Tipo, ele não teve reação, daquilo que estava né? acontecendo. E eu lembro que ela me abraçava, que ela me abraçou, que ela me chorava junto comigo, que ela pedia pelo amor de Deus pra que ela não se acontecesse de novo. Você ficou muito assustada, você lembra Muito ali? assustada, muito. Mas em torno disso, a minha mãe, nossa, minha mãe era a base forte da minha vida, né? Proteção. Eu sempre falei para minhas filhas, a sua avó não tem outra mulher que compara a sua avó. Sua avó foi mãe, foi herança, foi uma coisa que eu acho que independente do que passou com a minha vida passada, se eu tivesse ela hoje, eu acho que eu não sairia de perto dela, né? Aproveitar Cada minuto, cada segundo. Eu falo que se eu soubesse que eu ia perder tão rápido, eu tinha amado mais, né? Eu tinha suportado mais, eu tinha aproveitado cada hora, cada segundo de dizer eu te amo, eu preciso da senhora, eu sinto muito, a senhora me perdoa por todos os... né? Porque a gente, criança, a gente erra, né? E eu acho que o sentimento de perca, principalmente de uma pessoa que te protege, nossa, você não tem nem o que dizer. Você perde todas as suas forças quando você perde alguém que você sabe que vai te proteger o resto da sua vida, né? E eu não perdi só uma pessoa, eu perdi duas. As duas, né? ali. Eu perdi meu suporte de vida praticamente todo, né? Porque quando eu falo do filme da Barbie, eu vejo que
Ali ela tem 3 irmãs, ela tem 2 pais, né? Que amam ela, que faz de tudo pra ela realizar os sonhos dela, que corre atrás, né? Então eu não sei, assim, explicar bem direito o que pode ou não acontecer de agora pra frente, né? De ter acontecido dos 14 anos pra frente da minha etapa da minha vida. Eu acho que é que nem eu falei, os meus filhos me fortaleceu porque eu não tive a mãe pra estar ali comigo. Eu tive minha avó, meu Deus, minha avó pra mim é tudo na minha vida. Mas não era Mas sua mãe, não era o que você tá apoio dizendo. da minha mãe, né? Você ter uma segunda mãe, né? Eu tive segunda, terceira, enfim. Mas você saber que a sua mãe tá ali, olha, meus Essa netinhos, segurança, né? meus tudo, né? Então Eu acho que o ter que cuidar de alguém fez você esquecer um pouco a pergunta, e quem cuida de mim, né? Não sei se isso seria tão positivo, mas talvez naquele momento, né? Se eu estiver errada, mas a gente ouvindo a sua história, o sentimento que eu tenho agora, você falando da sua mãe dessa forma, que essa é a razão do fato da sua identidade, lá na primeira pergunta, tá atrelado à mãe. Porque como você não teve, como você falou, alguém já falou, por que você não dá um filho? Mas você sabe o que é não ter, então você sabe o que esse filho vai sentir se não te tiver. Eu acredito que sim. Por isso que você ainda falou, não me importa, é a coisa mais importante, né? Você falou, não me importa se eu vou morar num barraco, se eu vou estar com os meus filhos, porque eu sei o que é não ter a minha mãe e meu pai. E eu vejo isso, né? O quanto é uma questão de percepção, né? Porque se nós tivéssemos aqui, talvez estejamos com muitas mulheres, vocês aí, quem é mãe vai falar, né, sobre o maternar, que é o mais importante, vai se reconhecer enquanto mãe, mas a forma como esse maternar acontece, para ela é muito específico. É muito específico. É muito específico, é sobre essa mãe que faltou, e então eu não vou faltar. Você traz esse movimento muito forte e quase como uma identidade mesmo. Eu acho que o medo de perder, né? É o medo de que meus filhos não estejam ali um ser para se apegar ali e falar, não. Ela tá aqui. Ela vai me ajudar, vai me suportar, vai me acolher, né? Então, eu acho que é uma das coisas que eu acho que eu me apego mais, porque dependente do estado, de qualquer coisa, eu sou mãe para meus filhos. Você vai estar lá para eles. Estar lá para eles. E a pergunta que a Ju emendou junto com essa pergunta de quem você era, essa menina, você lembra o que você sonhava para sua vida fora o Ezequiel? Eu nem sei repetir o nome do bebê, o Ezequiel. O que você imaginava que a Stephanie adulta seria? A gente sonha muita coisa, né? Quando criança. Até os professores perguntam, quando crescer, vai ser o quê? Né? Eu sempre me envolvi com cozinha, a vida inteira. Eu amo cozinhar. Eu não gosto de limpar a casa, tá, gente? Eu sou contrária. Olha só, isso é antigo na vida da Stephanie. Isso é totalmente o contrário. Eu amo a faxina. A Juliana sabe, você não tem noção. Eu chego assim e falo, ai, hoje é dia da minha faxina. E eu sou péssima pra cozinhar. Eu me esforço. Eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar. Então, assim, a minha mãe sempre foi cozinheira, a minha tia foi enfermeira, né? A minha avó foi de fazenda, sítio, né? Gado, essas coisas. Então, tipo assim, a minha infância, eu queria ser de tudo um pouco das mulheres que foram da minha vida. Eu percebo isso na Stephanie, sabia? Eu percebo ela muito, muito sonhadora. E ocupando muitos papéis, assim, né? Você tinha que já era mãe médica, né? Ela era mãe médica, então eu vejo assim, não é comum a menina fazer essas duas coisas, ela vai brincar de uma coisa só, então eu acho que você foi essa menina mesmo, né? Que sonhou muitas coisas. A gente teve até uma vez que eu brincando com meu irmão, aí já emenda a história da minha avó.
Porque minha avó com meu avô, eles faziam farinha artesanal. Aí eu brincando com meu irmão, aconteceu até um episódio de misericórdia. Que a gente arrancando mandioca, eu arrancando mandioca ali com o meu irmão, e ele, tadinho, pequenininho, eu abaixei pra pegar a mandioca e ele veio caído de pá na minha cabeça. Gente, sobrevivente mesmo, né? A coisa não foi Quem tem tranquila. irmão sabe que essas histórias de vez em quando acontecem. Histórias com irmãos não são tranquilas. E aí, a minha mãe veio num desespero. Ai, meu Deus do céu! E eu passei- Agora foi, né? Eu Agora foi. passei A a mãe, mão aquele assim, momento que a mãe pensa, agora É. foi. E eu passei a mão assim, no que eu vi o sangue, já comecei a... Meu Deus. Tonteou. Faleci. Mas era o quê? Só uma enxadada na cabeça? Uma enxadada na cabeça, gente. Acontece toda hora. Tem até hoje o buraquinho aqui, não tem nada não. Não chegou a dar ponta nem nada, não. Só... Realmente bateu. foi superficial. Só Amém, perdeu né? um sangue, Amém. ele desmaiou, Porque mas hoje tá bem. ele tinha 5 anos, É né? brincando mesmo, né? Nem Brincando chegou a... mesmo. Então, é assim, eu lembro que naquela época, eu falava pra minha mãe que eu ia ser farinheira igual a minha avó. Ah, eu tinha muito essa referência das Isso, mulheres ali. aham. A gente pendurava até, a minha avó fazia linguiça, fazia as coisas. Aí eu com Ela realmente brincando, repetia, né? aham. Esse movimento eu das brincando mulheres. ali com um fogãozinho de lenha de barro, a gente fazia tudo. Eu pendurava saquinhos de sacolinha. Ela Pra fazia dizer igual que Pra era. dizer igual que Olha era. aqui. Então, tipo assim, o médica veio da minha tia, o cozinheiro da minha mãe, sua mãe. farinheiro da minha avó. Então, quem você olhar, você é referência. Referência mesmo. Nós, seres humanos, a gente aqui faz umas pausas para informações. Momento. Nós, seres informação. humanos, nós aprendemos, o nome é modelagem. Todos nós, tudo que nós aprendemos, a gente aprende repetindo. Então, Repetindo. a gente pequenininha aprendeu a andar olhando outros seres humanos andar. A gente aprende a falar olhando. E isso é para tudo na vida. A gente é mais profundo do que parece. Porque a forma como nós aprendemos a nos comportar é olhando as pessoas do nosso ambiente. Observando. A forma, até a parte de inteligência emocional, a forma que nós aprendemos a lidar com as emoções é repetindo aquele ambiente que a gente estava. Então, isso que a Stephanie está falando é um processo natural de todo ser humano, De que é um modelagem. processo de modelagem. Sim. E a gente passa isso na vida porque a gente... Como eu não tive, né, os meus pais, eu enfatizo muito isso. Eu aprendi que tudo que eu via pela frente eu tinha que ser igual, né? Você já olhava? Eu já olhava as pessoas, eu queria ser igual. Posso te fazer uma Observava e pergunta? trazia. Que agora a gente falou de modelagem, como para você era forte essa referência? Você perde sua principal referência. Quando você engravida tão novinha, para quem que você olhou? Pra minha avó. Porque a sua avó também A minha tem avó, esse movimento. a minha avó, ela teve 12 filhos e ela criou praticamente tudo sozinha. Foi um né? ponto de referência ali, né? 12, assim, em geral, mas 7 vivos. Né? 7 sobreviventes. 7 sobreviventes. Né, antigamente as crianças, essas famílias perdiam Perdiam muitas muito mais, crianças, né? então não tinham os acessos à saúde como hoje, né? Então você olhou para sua avó. E nessa época, Stephanie, as amigas, as meninas da sua idade, você tinha essa convivência? Escola, como que era? Você morava em sítio ou como que era essa época? Quando eu engravidei, a gente já tava na cidade. Na cidade. Uhum. Amigas, eu não fui muito de amigas. Eu acho que eu tive 2 amigas que ainda são minhas melhores amigas hoje. Né? Eu tive uma que me ajudou muito nessa época. Apesar de ela ter casado e ido para uma outra cidade, a gente ficava se comunicando. Escola, foi muito difícil porque aí os meninos que eu gostava em geral, que é namorinho de Da adolescente, época de adolescente mesmo. já me olhavam com, nossa, né? Diferente. Nossa, É mãe. Mãe vai ser mãe e tal. Tá grávida. Tá grávida. Então você, É você estudou grávida, você não Estudei parou, grávida. você continuou e Uhum. teve esse movimento, então. Eu terminei 3º ano grávida. Quando eu engravidei da Emily, aí eu casei com o pai da Maria Eduarda. Aí eu engravidei da Maria Eduarda e terminei o 3º ano grávida da Maria Eduarda. Foram 2 Nossa, então gestações. você teve 2 gestações nessa Estudando, fase, estudando. Nessa fase Então estudando. mas era completamente diferente, né? Porque a galera tava num outro rolê, provavelmente, tinha isso, tipo, era a galera Outras lá adolescente, descobertas. adolescente. Curtindo, Porque dando eu e um beijinho, Stephanie- outro perdido. Eu e Stephanie somos da mesma idade, entendeu? Então eu imagino o pessoal da idade dos 14 anos,
Gente, água na cabeça, sabe? Estão lá brincando, sendo adolescente. Tacando Ou você- ovo um no outro no dia do aniversário. tinha essas coisas na escola, assim, bem à toa. Então, essa parte aí, eu pulei toda, né? É, Porque eu acho que é muito Eu natural que imagino. isso aconteça. Pra- Você não viveu A minha ela, avó né? também não deixava. Quando eu falava assim, vó, deixa eu ir. Não, não vai. Você é evangélica, você é Ai, crente. tinha Aí isso, vem vai. também o Mas e na processo. igreja? Como... Aí, ó, nós vamos... Agora... Agora, E na na igreja? igreja, como foi? Na igreja foi assim, mais tranquilo, em questão de adolescente. Quando eu perco, meus pais, eles me tiram de Itabaporém e me levam para Cuiabá, para um congresso de jovens. Eu era muito dessa grossura, né? Eu era muito fininha aqui. Gente, não tinha noção como eu era. Nossa, meu Deus, isso aqui, meu, aqui, ó. Era osso. Nossa, meu Deus. Tranquilo. É. Quem lembra de mim? Você que Eu- tá aí me vendo. Pra mim, Gente, que eu sempre fui assim. Não, eu também era puro osso. Nossa, Tamo meu junto. Deus. Eu lembro que nessa etapa de 11 para 12 anos, né, que a gente foi para essa Cuiabá, eu lembro que a gente ficava brincando. Você vai casar com quem? Você vai, né, ali entre os Já jovens. Só que tinha aí esse movimento do, entre os do- jovens, do aham. querer casar. Então, talvez dentro da comunidade religiosa você tenha vivido um pouco mais o seu processo de adolescência. Sim, Ali aham. você se permitiu. porque Só daí que, a tipo avó assim, deixava. ai, mas você é muito feia pra ele. Ai, mas... Então, Esse rola em todos os grupos. Então, né? é o que? A gente se esconde ali num espelho que você não Eu vai... ia te perguntar isso. Como era a sua visão de autoestima nessa fase de adolescente? Eu me sentia muito esquisita. É? Eu era muito esquisita. Ou eu era muito esquisita ou eu era muito bestinha, sabe? Porque as pessoas falavam pra mim, não, mas você é muito feia, não vai Sério? dar. Umas meninas invejosas, sabe? As E malévolas do... as malévolas sempre da hora do existem. recreio. E aí, É. eu percebo que como a Stephanie traz uma menina que ouviu muito, ouviu, olhou para outras mulheres, nessa hora você acaba trazendo isso como verdade. Você acreditou nisso. Eu acreditei. Então, você não E a tem autoestima esse... começa, E olha, então, se a gente a... for pensar, a fase da puberdade já, a gente vai falar aqui ainda sobre isso, já é uma fase que dá uma confusão na Dá, cabeça. A gente isso. já, o adolescente já tem esse Sim. movimento de se sentir um pouco Sempre deslocado. estranho, Porque do né? nada, cara, a gente tem um corpo de criança, do nada, a Do gente nada. começa a inchar, Ficar esquisito, começa sei a lá. aparecer é. umas coisas e você não sabe lidar com aquilo ainda, né? Sim. Você- a gente fica meio estranho antes de melhorar Sim. tudo. E você ainda tem um movimento de que nem você conversou no começo, é a parte que a gente mais olha pra mãe, nós meninas, Uhum. porque vem a parte da menstruação, é tudo novo, o corpo mudando, a Nossa. puberdade. E aí você, nesse movimento, sozinha, a sua avó tinha essas conversas com você Não. aqui? A minha Eu avó não imagino. tinha. Porque eu acho que um pouco ela tinha vergonha. E outro, que minha avó me vestia como ela se vestia. É Oh, meu isso que eu ia Deus, falar. Eu ia perguntar isso. Então, eu ia falar a referência, porque que entrando na ela adolescência, sabia essa mulher vai olhar pra mãe, né? É. Então, pelo menos é ali um pouco mais próximo. Quando vem a figura da avó, é Eu óbvio que essa imagino. avó ela vai dar uma sequência na cuidou idade de- que ela tá. Cuidou de você igual cuidou dos filhos dela. Sim. É. E ela me vestia como ela vestia ela. Então, tipo assim, saiona, blusona. E eu era muito Muito ratiquinha. magrinha. E aí eu ficava naquilo, nadando ali dentro, sabe? E aí eu lembro Então, é que difícil quando também você eu construir comecei uma- Ah, sim. a me vestir, eu vestia umas roupas muito escrota. Meu Deus do céu! Ai, Eu não gente. tinha senso de moda nenhuma. Tipo, eu vi, ó, teve uma vez, o meu senso primeiro de moda não salto. O meu primeiro salto era um mule verde com preto. Da onde saiu Não sei. essa combinação, esse mule, minha gente? Mule, acho que é mule, musque, sei lá. Um sapato bicudo assim. Sapato bicudo, é aquele- mule sim. É mule. É mule. Eu lembro, e eram uns que tinham uns bicão enorme, né? Bico, nossa, meu Não, pai. a gente não podia A usar gente isso, meu pai chegava achava na muito feio. igreja, É. o bico do sapato já tava chegando. Chegava primeiro. Você se achando o máximo, porque pelo menos estava se Quando vestindo. era assim, chegavinha, né? Mas eu sempre tive cabelão, né? Hoje eu perdi um pouco do cabelo, mas assim, eu sempre tive cabelão e cheio. Porque a minha Bastante. família sempre tem. A minha família inteira é cabelão cheio. E aí o que aconteceu? Eu lembro que eu vesti o sapato preto com verde, uma saia branca de bolinha e uma blusa laranjada, acho que era. Tipo Gente, com isso. eu fiquei muito tonta naquilo. E eu tava me achando. E aí eu coloquei uma xuxinha. Coloquei uma xuxinha
fiz um negócio aqui no cabelo assim, Um coloquei uma penteado, né? Afinal de contas, precisava um finalizar penteado. esse look. E aí eu fiz um penteado escroto também, com uma xuxinha nada a ver também. Você tem foto disso? Não tem, graças a Ai, Deus. graças a Deus. Graças Não a se tinha Deus. registro. Não tenho. Mas a minha amiga sabe como é que é. Nossa, meu Deus, foi o ridículo. Aí, ó, Viu? esse era o E ridículo. aí? O ridículo, ele existe em vários momentos da nossa vida. A Stephanie tá pronta, Senhor Jesus. A Stephanie tá pronta pra viver o extraordinário da vida dela. Eu acho que Porque já pode começar. Ela falou no porque... começo que ela já tinha vivido muitos ridículos. Muitos ridículos. Gente, nessa época eu tinha acabado de escrever uma carta de amor pro menino que eu gostava. Ai, gente! Ela se autoestima preparou é tudo, toda pra tá vendo? A conquistar gente ele. falando, nossa, você não tava com autoestima. Eu acho que ela tava. O mule verde com preto, Era pra tudo conquistar na vida era pra conquistar o menino. Mais a xuxinha, mais a saia de bolinha. Mais a blusa laranjada. Laranjada. Eu Ó, acho que era laranjada, né? Nem Você em casa também se vestia tão bem assim? Deixa aí nos comentários. Você tem foto? Você tem foto? A gente podia lançar Ai, um gente, desafio, eu não vou né? postar minhas fotos. Vamos lançar um desafio do ridículo? Da pessoa pegar uma foto de menina e colocar... Porque Se você tiver coragem. Se você encare tiver esse coragem, ridículo, hein? depois nós podemos fazer isso no Instagram. Vamos fazer um Pensar em alguma muralzinho. coisa. Vão se Você vai preparando, porque compartilhar o as ridículo... suas? Já que a ideia é sua? Começou. Precisa, começou em mim, é isso. Se continua. vocês verem Eu os era das meus meias calças. looks... Eu sempre gostei de rock, né? Quem me conhece sabe, quem estudou comigo sabe que eu era do rock. Então eu usava muito meia calça. Como era? Aí juntava crente, que não podia usar calça, com meia calça, eu fazia umas misturas assim, Ai, gente. bem novas, bem extravagantes. Então assim, eu ia pra igreja de vestido, com meia calça roxa. E o vestido um de negócio- cetim que embolou na... Não, isso aí deixa pra lá. Outro dia a gente conta. pra lá. Também não tem foto, porque se tivesse eu ia fazer ela postar. Misericórdia. Então, nessa época, toda aí envolvida no estilo. Não vou conseguir esquecer. Não, Não, é sério. A gente vai lançar esse desafio. Ficou na minha mente. Eu não vou conseguir, porque o A gente público começa a tem lembrar que de umas participar roupas. do E Em a Frente gente a da Mim, igreja, entendeu? a gente que era da igreja, todo mundo usava uns vestidos de cetim muito brilhosos, né? Uns negócios que eu falava, gente. Isso aqui, ó. bolero, você Hoje, lembra? olha isso aqui, ó. Não. Hoje, isso aqui virou até uma referência de moda. Grupo Dorani, obrigada. Olha, nossa elegância, graças a vocês. Porque, de repente, a gente podia chegar aqui assim, Com a né? meia calça. Então, de repente, mas eu sei que isso vem, essa referência hoje elegante, vem de um bufante meio estranho. Rolava, não rolava enorme, aquele assim, bufante enorme, bem brilhoso, assim. Nossa, meu Deus. Não, e uns casaquinhos com troço aqui, umas Uns ombreiras boleirinhos, horrorosas. boleirinho. Meu Gente, eu Deus. A gente não tenho... podia usar sem manga, né? Então a gente tinha que ficar adaptando Tudo bem, eu roupa. vou dizer, tinha vários boleirinhos e eu tenho foto, tudo bem. Eu vou Gente, postar eu sei meus que boleirinhos o pessoal pra da vocês. moda, eu sei que a moda vai e vem, tal, mas deixa o bolero lá, deixa essas coisas O lá. A meia bolero, calça roxa. vem pra esse bufante elegante, tá tudo ok, mas assim, o bolero realmente, vamos Deixa deixar, E não porque me foi produz, realmente um gente. Não surto coletivo. É, O mule, deixa o mule lá Deixa quieto. o mule verde com preto. os olhos, gente, voltando, mas é que realmente, Mas era muito grande bolero, o bicão. Eu bolero, lembro. aquele sutiã de silicone que ficava amarelo, pra gente não dizer que não tava aparecendo, estava Ai, todo eu mundo lembro que vendo. ele ressecava Ressecava ainda. horrível. Amarelo a gente continuava usando, porque amarelava rápido. Foi Eu um surto lembro. coletivo, né? Gente, Ali ninguém tava normal, olha. entrou todo mundo nesse surto coletivo e realmente todo mundo acreditava que realmente em casa tinha sutiã de silicone, achava que a alça não tava aparecendo. Coisa mais E a de estranha. pescoço, você não usou amarrada? Claro, aqui, não? óbvio que eu usei. A roupa, imagina, você não usou, Stephanie? A Mas roupa tudo aqui- bonitinho e o sutiã amarrado aqui aparecendo, aquele de pescoço, De você pescoço. não chegou a usar? O amarrado? Amarrado? É, tinha um que era amarrado. Amarrado, aqui, ele ó. prendia no pescoço. Olá, A produção vai participar. A E ela Suelen tem pensa. foto. Ela tem foto. Ela pensa que ela vai ficar só pegando o papelzinho aqui, escolhendo o ridículo. Eu não sei, mas o ridículo pode ser que comece com uma foto dela. Eu vou dizer pra vocês, usando esse sutiã amarrado no pescoço. Você se Então, prepare. a igreja, querendo ou não, foi um lugar melhor do que a escola e os outros ambientes, ou Foi. também não? Não, assim, a igreja em si, ela foi e não foi. Uma porque o moleque partiu meu coração, né? E outra... Ah, partiu o coração, sempre vem. Pô, ela tinha que ter uma Partiu. cartinha. Eu já fiz Não, muitas eu- cartinhas Nossa, também. gente, eu tinha escrevido uma carta com tanto coração. Eu lembro de que uma das frases era: você vai ser o príncipe encantado da minha vida. O Ezequiel tava Ezequiel. daquele... Gente, Ezequiel. e você falando, sabe o que eu lembrei? Eu olhei pra câmera e falei, caramba, a Stephanie não morava aqui, eu moro aqui desde que eu nasci, então pode ser Que o seu que Ezequiel quem tá te recebeu as cartas
esteja me vendo, gente. Sei lá. É porque recebe não dá bem à vontade. Eu olhei pra câmera e falei, caramba, eu nasci aqui. Melhor eu então. parar de falar dessas cartas, né? É isso, é isso. Não, mas Gente. o menino mora aqui, tá? Só não vou falar o nome porque... Não Mas vamos usar ele nomes no recebeu a programa, carta, gente. mas só fala- recebeu a Quem carta. sabe, Quem né? perdeu foi você. Foi você. Ezequiel. E aí? Isso foi antes da sua gestação, né? Isso foi bem antes da minha gestação. E eu lembro que também uma parte dessa igreja foi o quê? Eu amo cantar, gosto muito de cantar. Não sou, nossa, canto. Canta muito lindo e tem uma filha que canta Tá linda maravilhosamente também. bem. Então, tipo assim, eu cantava muito. E às vezes, o que acontecia? As pessoas colocavam eu pra solar. Só que eu não aparecia. Porque elas Só me sua tampavam. voz, só a sua voz. Só a minha voz aparecia. E eu sempre fui baixinha. Não sou muito autona, mas eu sempre... E as meninas já se vestiam mais, né? No Armadas. estilo, mais... Não era a coisa. avó que vestia, Não era a tinha avó que outra vestia, referência. E nem o mule preto com branco, com verde. verde. Então, tipo assim, eu me sentia ali Abafada. Diminuída. a pior, sabe? E teve um tempo que eu sempre fui reta. Nunca tive ceião, coisão. Curvas. É, curvas. nunca tive. E o que aconteceu? Eu inventei de colocar papel higiênico dentro do sutiã. Gente, quem nunca? Aí eu... A Stephanie tocando todas as Stephanie, lembranças. você tá tocando em dores muito profundas. Eu não vou falar nada sobre isso. Tá? E aí, o que aconteceu? Teve momentos que eu não tinha dinheiro pra comprar sutiã com enchimento. E Entendeu? minha avó não deixava eu usar sutiã. Nem deixava. E eu catei o sutiã da minha tia, escondido. Pra poder ficar. Perdão, tá? Se a senhora for assistir... Perdão. Já devolveu, você já usou de Devolveu, novo. já passou. Não seus devolvi. Então, tia, desculpa mesmo. Tá tudo certo. Essas coisas acontecem. Eu não devolvi o sutiã. Né? Então, tudo bem, gente. Tudo bem. Né? Aí o que aconteceu? A gente preza muito o Espírito Santo na nossa igreja, né? E aí a gente tava louvando aquele hino, Ele vem, Lauriette. E eu lembro que o fogo caiu na igreja. O que aconteceu? Igrejas pentecostais, tá? Pra quem não tá entendendo a Aí referência. eu comecei a pular e os papéis higiênicos. Ai, eu acho que eu não tenho esse momento. Meninas jovens que estão assistindo a gente, tá vendo? Pensa antes. E aí? Dá pra fazer um movimento? Tá tudo seguro? Tá tudo seguro. De repente, passar uma fitinha nesse Pelo papel amor de higiênico. De repente, pôr um algodão, Oi, Stephanie. né, ali embaixo, não sei. Nada ajudou muito. Não. Não tinha muita coisa colaborando. Não tinha nada colaborando. E aí, eu não tinha menstruado ainda. Você Nessa- ainda... não. Você tinha quantos anos aqui? 11 para 12, né? Quando eu completei 12 anos, eu menstruei. Nossa, foi... A minha tia fez o maior... Ai, a minha princesa menstruou. Agora é A primeira mocinha. menstruação, agora você é mocinha. Quem Gente, já ouviu eu essa odiava frase? isso, tá? Eu também. Eu fui a filha, eu era a filha mais nova, eu menstruei Nós estamos com escondida. efeitos especiais? Isso. A gente para? Vamos parar? Ai, que dó. Tá tão bom. Aí, ó, podemos continuar? E a gente já tem algumas obras acontecendo aqui onde nós É. estamos. E aí, de Porque vez em é quando, sobre- se você ouvir é- drrr, tá tudo bem. Efeito especial. Vocês topam? Eu topo. Então vamos seguir? Vamos. Só se ficar muito alto, né? Ó, eu tô vendo aqui. Você quer Eu queria concluir? terminar, porque É. assim, eu odiava esse movimento. Eu vi eu fazendo com as minhas irmãs. Tipo, todo mundo ficava sabendo, gente. Era muito Não. feio. Ai, agora é mocinha. Aí as mães saíam contando pra todo mundo. Sim! Agora ela é mocinha. mocinha. Cara, não faz isso com a sua filha. Eu, gente, de verdade. Eu ficava assim, na minha vez, ninguém vai saber. E eu já fazia umas diariazinhas, né? Então eu tinha ali uns 5, 6 reais. Quando eu menstruei, eu não falei para ninguém. Fui no mercado, Olha só. comprei Porque é e real fiquei isso. meses sem falar pra ninguém. Minha mãe, minhas irmãs foram descobrir, eu já tinha quase 6 meses que eu menstruava. Não falei nada pra ninguém. E de repente você ter essa conversa com a sua filha e perguntar se tá tudo bem. Porque a gente viu que é unânime, eu também não gostava. Então, né, fica isso por um E tempo, é depois muito se torna natural, é uma muito individualidade particular. da menina. A confusão tá no auge, é, né? é muito íntimo, né? É E eles realmente saíam falando muito pra íntimo. todo mundo. Eu lembro que quando a minha filha menstruou, eu saí escrevendo assim, minha filha menstruou. Tá vendo? Ó, ela fez Ela também. fez, não Ô, façam Stephanie. isso. Eu até assim, ó, nem vou assim entrar em detalhes. Eu até acho que esse seja um movimento
nem tão positivo, tá? Porque nós precisamos desmistificar essa coisa da Precisamos menstruação. A gente falar, precisa falar sobre Mas isso. não expor Só essa que garota. sem exposição, Essa exatamente. menina é tudo muito novo e é uma particularidade dela. Então, assim, se vai conversar com ela, a mãe, uma pessoa de confiança ali, uma pessoa que ela se sinta confortável. Mas geralmente a menina nova ainda não vai conseguir chegar falando, Não, porque eu também entendo a Ju, que a Ju tá falando, a gente não precisava ter esse tabu. não É precisava. uma coisa natural, Só mas que- ao mesmo tempo é Só que íntima. é íntima. E eu quero também dizer uma coisa. Por mais que a gente tenha essa ideologia de desmistificar, infelizmente, pensando em humanidade, né, a gente não consegue fazer isso totalmente. Então, é melhor que a gente respeite essa entidade, sabendo que outras pessoas vão ver isso de uma forma tabu, né? E que isso não fique chato para essa Pra menina, para essas pessoas. Entende? Então, eu acho que a expectativa A versus gente- realidade. Eu ainda voto A gente no ainda vai respeitar abordar daqui esse a um tempo tema. é a questão da pobreza menstrual, de meninas que menstruam, tipo, deixam de ir pra escola, porque não tem. Da questão da educação sexual que nós não recebemos. A gente tá falando aqui, nossas mães, às vezes não sentavam com a gente. Você teve alguém pra sentar com você? Eu falei bem na hora que ela tinha comido pastel. Não, e falar abertamente, eu até vou Peguei mais responder água, por deixa eu ela. encher essa água pra você. E eu até vou responder por ela porque ela disse que não, imagina, porque a avó, né? E se você pra que já não mãe tinha fosse. sua mãe, né? Eu acho que pra mãe talvez fosse, algumas mães tinham dificuldade, mas pra avó, nós estamos falando de geração. A minha mãe não falava nem as palavras. Minha mãe foi mãe muito nova, né? E também cresceu no sítio e tal. Então, assim, nem falar. Quem falou com a gente sobre isso foi meu pai. Olha que só. era bem mais velho que a minha mãe. Foi meu pai que falou com a gente. Não é algo assim super tranquilo, especialmente quando a gente vai envolver a questão da religião mesmo. A gente sabe que é mais difícil. Sim. E trazendo essa avó para um movimento de outra geração. Outra geração. Eu falo assim que... Ai, meu Deus. Travou? Tá tudo Travou certo. a minha- Tá tudo perna. bem? Se precisar esticar, fica tranquilo, que a gente tá só fingindo que tá tudo bem. Nossa. Qual o nosso tempo, Su? Eu ia. Oh, Eu então a ia gente já pra tá gente. chegando. Eu ia pra cá agora, porque eu penso assim: pega seu espelho. Pararam. Eu gosto. Eu vou fazer os quadros. E se seu espelho falasse, Falasse. ele te perguntaria. Maria, atenção. Stephanie, e hoje, sendo quem você é, com essa história que você contou pra nós, o que você diria para a sua menina? A menina Stephanie sonhadora Nossa. dos filmes da Barbie. Aquela menininha, hoje sendo tudo isso que você... Imagina que é Stephanie encontrando Stephanie. Stephanie grande. Aqui, ó. Imagina que nessa mesma imagem tem você Stephanie e a Stephanie. própria Stephanie. Eu diria pra ela, não se apaixone muito cedo. Ó, Corra mais atrás dos seus objetivos. Abrace mais quem te ama. Né? Suporte cada momento de dificuldades que você já passou. E sorria mais. Sorriso faz bem. Sorri faz mesmo. É real, tá, gente? Faz bem mesmo. Hoje eu sorrio mais. A Bianca tá aí, a gente às vezes conversa, tromba lá na igreja. Tem dia que ela fala assim, hoje você tá bem, Xuxinha? É que a gente vem passando por alguns problemas da vida, né? Em geral, Da vida real. da vida real. E é como eu falei, eu sempre sonhei em ter um príncipe encantado, mas lá em casa acho que tá mais pra benção do que príncipe, né? Tá pra vida real, Tá né, pra vida. Stephanie? Não é diferente em outras É casas. um nas processo, outras né, casas. da gente, menina, se tornar mulher, entender que não existe esse conto de fada. Existe momentos felizes, sim, mas a vida real, ela é real. É, Né? Ela é a real. gente, tipo assim, a gente é obrigado a acreditar que a vida real tá aí, né? Que você não Porque ela realmente está, Stephanie, pra você, pra mim, pra Bia, Porque você pra Su, não pra vai- todos nós. você não vai viver o filme da Barbie, você não vai viver o O filme. filme da Barbie, Qualquer ele é só um filme. filme. Você ele não é só vai um viver. E aquilo ali é só um filme, aquilo que passa é só uma novela. Isso, eu quero que você aproveite esse momento, olha pra aquela câmera ali e fala exatamente isso que você tá falando pra quem E tá as em redes casa. sociais, dá pra gente incluir hoje sobre redes sociais, porque teve uma época que a gente não tinha, então eram os filmes e novelas. É. Hoje a gente tá vindo num movimento das pessoas vivendo uma realidade social, da rede social, esquecendo que tem uma vida Que real. tem uma vida real. né? Vamos aproveitar pra dar esse recado pro pessoal em casa? Você já deixa seu recado. Deixa seu Que recadinho. é a última pra- coisa que o espelho vai te pedir. vai te pedir.
pra você olhar ali, ó, como É. se fosse esse espelho, Esse espelho. você vai falar com a Stephanie que você ainda vai se tornar. Tem 27 anos? 28, 27. 27 anos. Então você ainda tem muita coisa. Muita coisa pra ver, Então, muitos sonhos. É, Pra olha sonhar. e fala com você mesmo uma mensagem de inspiração e sabendo que tem outras Stephanies, outras mulheres que estão aqui com a gente Ouvindo nessa isso conversa. tudo agora. Stephanie, do futuro, quero falar pra você que a sua vida vai mudar. Você precisa ter fé, foco, força e espontaneidade. Você é forte, mas você às vezes é fraca. Você lutou, mas às vezes você não conseguiu. Não conseguir não significa que você vai desistir na etapa mais principal da sua vida. Ver seus filhos crescerem vai ser a melhor coisa da sua vida. Você precisa ter coragem e disponibilidade de aguentar tudo que vai vir pela frente. E lembra que nunca desista. Você ainda está viva e enquanto a vida há esperança. E você tem que aprender que as Barbie da sua vida, os Ken da sua vida, Os Ezequiel. os Ezequiel da sua vida não vão aparecer. Você precisa lutar por si só. Você precisa aprender por si só. Você precisa entender que é você, Deus e o restante. Eu me emocionei de A novo. Stephanie fala uma frase que eu trago muito aqui, eu já falei ela algumas vezes, que eu realmente também penso assim, que se há vida, se a gente acordou, tem esperança e a chance. Existe esperança, então o movimento de fé, ele acontece aqui, toda vez que nós nos levantamos, e não é uma vida colorida, nesse sentido assim, fantasiosa, é uma vida real, e é possível sonhar dentro de uma vida real, dentro de cenários reais. A gente precisa sim começar a falar dessa vida real, porque às vezes quando a gente vai falar para pessoas que não viveram essa realidade, parece que não é assim. Não, claro que não. Esses dias eu ouvi algo, a Ju vai saber que alguém disse assim, é só estudar que todas as oportunidades vão acontecer. Poxa, cara, a gente sabe que essa não é a vida real. Né? Eu venho de uma família que todo mundo estudou pra caramba, todo mundo tem 2, 3 formações. Mesmo assim, a vida real é difícil, tem um movimento que você precisa ter muita coragem de encarar essa vida real com os fatos reais, que nem sempre são coloridos e favoráveis. Ninguém está esperando perder a mãe, ninguém está esperando perder um filho, ninguém está esperando um laudo difícil, e a vida continua depois disso. Não, a vida não para e fala assim, ninguém parou. Eu falei, Stephanie tem 11 aninhos, vamos, hoje, por exemplo, ninguém chega e fala assim, vamos dar um bônus para ela de vida, porque ela perdeu a mãe dela e o pai dela, porque ela passou Não tem esse bônus. Do mesmo jeito que veio pra mim, a vida veio pra você, que teve outra realidade, veio pra Ju. Então a gente precisa aprender a se acolher quem está à nossa volta também. E esse cuidar de mim, chega uma hora que a gente tem que cuidar de nós. Né? E eu achei muito bonita essa sua frase. E nós chegamos... E esse é o Em Frente a Mim, né? É sobre Esse é o Em isso. Frente a Mim. A gente enfrentar realmente, A se nossa colocar de história frente, real. enfrentar a nossa história real. E aqui, por que a gente traz? Para que você em casa olhe para sua e fala, cara, isso tá tudo bem. Vamos enfrentar as nossas vidas como elas são. E não vamos desistir. Essa é a minha história, mas não é isso que vai definir até onde eu chego, até onde... Aqui, o meu limite. Eu posso sonhar mesmo tendo essa história e posso correr atrás e acreditar para realizar. Com certeza. E a gente quer te agradecer Muito. do fundo do nosso coração por ser realmente forte e real. corajosa e real e estar aqui disposta e disponível a contar sua história para tantas mulheres que precisam ouvir, que precisam se inspirar. Que você em casa possa ter se inspirado nessa história. Stephanie é 27 anos apenas. Porque eu penso assim sobre mim, né? Eu tenho apenas. Mas com uma baita de uma carga de experiência, de uma maturidade que veio bem precoce. E que isso possa te servir, Stephanie, na vida de outras pessoas, transbordar na vida de outras pessoas. Dos seus filhos, que já te veem, e de outras meninas, como você falou agorinha, de outras mulheres que estão nos ouvindo. E esse
Foi o nosso episódio do Frente a Mim. Obrigada, Ó, Stephanie. Acompanhe nosso canal todas as sexta-feiras, às 18 horas. Sobe um vídeo novo, um episódio novo, uma convidada maravilhosa. Com histórias inspiradoras. Segue nossas páginas, @em.frenteamim, E o nosso canal do YouTube, que é Em Frente a Mim. E É o isso. projeto inabalável. Mente. E Obrigada, é isso. Stephanie. Obrigada, Stephanie. Obrigada, meninas. Beijo, gente. E Até o próximo tchau. vídeo.